Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, vim aqui para bater um papo com vocês sobre uma questão que incomoda algumas mulheres, incomoda alguns homens, mas para a gente ter um entendimento de como a coisa funciona. Quando eu estava para me separar, conversando com um terapeuta, né, ele me disse algumas coisas, né? Primeiro, assim, eu estava me separando, eu já não queria mais estar casada, eu tinha herpes, eu tinha candidíase, e quando o corpo fala, né, o corpo grita, e quando você tem candidíase, quando você tem doenças assim, na parte genital, ou quando você tem doenças na pele, é porque assim, o corpo está rejeitando o contato com aquela pessoa. O corpo está pedindo, pelo amor de Deus, não dá mais. Mas a gente ainda continua insistindo, o corpo está gritando e a gente continua insistindo. E aí, por conta disso, eu fui procurar um terapeuta para conversar, para tomar aquela decisão, porque sempre é muito difícil, né? Por mais que você não queira mais aquela relação, você fica pensando no que você viveu, você fica pensando nos filhos, você fica pensando nas questões financeiras, fica pensando numa série de coisas e ponderando e cada vez mais sofrendo porque está muito difícil. Né? E aí eu fui procurar um terapeuta e conversando com ele, tive várias conversas com ele. Numa delas ele me falou o seguinte: quando um homem num casamento procura uma mulher na rua, ele não quer se separar, ele quer continuar casado. Então o que ele faz? Ele procura a mulher na rua porque ele vai se distrair, vai descarregar toda aquela tensão, toda aquela falta de amor que está acontecendo na relação, mas ele volta para casa porque o homem precisa do porto seguro. Então, se o homem está arrumando alguém na rua, pode ter certeza que ele vai querer continuar casado. A menos que ele se apaixone, chute o pau da barraca, mas é muito difícil, né? Agora, quando uma mulher arranja alguém na rua, é porque ela quer se separar. É porque ela já não aguenta mais. Entende? Então ela procura alguém na rua para tomar força para seguir adiante. Então, o que tem acontecido, que algumas pessoas têm me procurado, sempre me falando: ah, Lili, você já passou por separação, me explica como é que é isso, como é que funciona, tá tudo muito difícil, né? E nesse meio tempo, a gente tá dando um tempo, a gente separou, alguma coisa do tipo, eu conheci outra pessoa, e essa declaração, né, essa confidência, vem carregada de muita culpa, muita culpa. Então vamos colocar as coisas às claras. Primeiro, não tenha culpa. Não tenha culpa. Não estou fazendo apologia ao adultério. Mas quando uma relação está muito boa, principalmente para a mulher, se ela não tem nenhum vazio, se a relação completa, ela não procura na rua. Se ela foi procurar é porque está faltando. Então não tenha culpa. Segundo, às vezes a mulher procura justamente para encontrar alguém, é como se ela tivesse lá no fundo do poço pedindo: pelo amor de Deus, alguém puxa minha mão e me leva, porque ela já não está aguentando mais. Então ela procura na rua achando que essa pessoa pode ser alguém que vá dar a mão para ela para tirá-la daquela situação. E às vezes dá sim. E às vezes impulsiona e faz com que ela tome atitude, porque para ela estar fazendo isso é porque já não está legal há muito tempo, porque mulher aguenta. Aguenta, pesa, pondera. Quando ela faz uma coisa dessa, é porque ela chegou no limite. E aí o que acontece? Além de vocês não terem culpa, porque assim, se tivesse bom, certamente vocês não fariam, porque não fizeram até então, quando estava bom, vocês têm que entender o seguinte: não acreditem a responsabilidade da separação nessa outra pessoa. Entendam que essa outra pessoa, ela está servindo como uma ferramenta para te ajudar a sair dessa situação que está difícil para você. Então, é até muito curioso esse entendimento que eu vim ter, né? E vim ter não só da parte da mulher fazendo isso, como agora eu entendo também do homem, que eu não tinha esse entendimento, hoje eu entendo. Quando eu dei um treinamento, esses vários treinamentos que eu tenho dado, eu dei um treinamento de inteligência emocional, e no treinamento de inteligência emocional a gente fala sobre constelação familiar. E aí fala sobre a visão de Bert Hellinger do que é a amante. Né? E Bert Hellinger diz que às vezes o casamento tá tão doentio, que quando alguém, ou um homem ou uma mulher, quando alguém arranja alguém e esse casamento se rompe, essa terceira pessoa que chegou, ela não tem que ser crucificada, ainda que seja muito difícil pra gente, a visão dele ela não tem que ser sacrificada, porque ela serviu de ferramenta para romper aquele
ciclo vicioso que o casal não conseguia sair. Então, às vezes, os dois estão numa relação doentia e continuam. Chega uma terceira pessoa que faz com que rompa tudo. Aí estoura briga, é adultério, é isso, é aquela confusão. Daqui a pouco tudo se acalma, tudo passa, a poeira senta. Não diz, vamos aguardar as melancias se acomodarem na carroça? Daqui a pouco as melancias se acomodam na carroça e vocês entendem que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, não vim para fazer apologia, né? E não vim para defender também, né? Fazer apologia, defender, né? O adultério. Mas eu vim para falar para vocês que vocês entendam, ainda que seja difícil, que se alguém entrou é porque já não estava bom. A gente não abre a porta quando a coisa tá legal. A gente não abre a porta. Se a situação estiver boa, se a gente estiver vivendo bem, a gente não vai abrir a porta. Então, se você, mulher, tá numa situação de separação e apareceu alguém, não se culpe, porque já estava ruim, mas também não acredite a esse alguém toda a responsabilidade, do tipo, me separei, larguei toda a minha família por essa pessoa e agora não deu certo. Então eu larguei a minha família por essa pessoa. Não. Você largou a sua família, você largou o seu casamento porque já não estava bom mesmo, porque senão você não teria dado oportunidade para essa outra pessoa entrar. E essa pessoa te ajudou, te estendeu a mão. De que forma foi, não importa, mas foi a pessoa que naquele momento serviu para te estender a mão e te tirar daquele fundo de poço. Então eu vim para falar isso para vocês, para que fique claro, para que a gente não condene a outra, não condene o outro e que a gente entenda. É fácil? Não, para mim também não era fácil. Não era fácil entender essa coisa de adultério. Inclusive, nesse treinamento que eu dei falando sobre Bert Hellinger, tinha uma aluna que estava passando exatamente por um processo de separação por traição. E quando ela viu aquilo, ela ficou muito revoltada. Ela não aceitou, porque para ela não estava certo ter feito aquilo, porque ela deu a vida por aquele casamento, ela fazia tudo por aquele casamento e ela foi traída. De repente, estava muito bom para ela. Ou talvez nem estivesse, mas ela queria se enganar. Mas para aquele marido não estava. Então, a gente tem que entender que relacionamento é via de mão dupla. Tem que ser bom para os dois. Se para um tá bom, para o outro não tá, não tem jeito. É hora de partir. Então, gente, as pessoas que entram na nossa vida numa situação dessa é para que a gente tenha, não é para passar a mão na cabeça e dizer que era pobre coitada, não, mas entender que foi uma oportunidade que a vida te deu para você romper esse ciclo e seguir adiante. Espero que vocês tenham entendido, espero que quem estiver passando por essa situação não se sinta culpado, entenda por que está passando, entenda por que está fazendo essa escolha e não culpe também a pessoa que seguiu adiante com você, mas que não deu certo. Foi uma oportunidade, foi uma experiência e foi a mão estendida na hora que você precisou. Beijo, gente, ó. Até mais tarde.